falar um pouco mais sobre Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4. Após Neemias, vem o livro de Esther, capítulo 4. Enquanto os irmãos vão folheando, vou orar. Soberano Deus, Pai Celestial, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, me coloco diante da Tua presença, Pai. Como sempre, Senhor, tenho falado a Ti, que não sejam as minhas palavras, mas a Sua para com a Tua igreja. Pois a forma com que Tu falaste comigo era que eu abrisse a minha boca e o Senhor falaria. Então, eis-me aqui, Senhor, faz o Teu querer e a Tua vontade para com a minha vida, para com a vida dos meus irmãos, e que a Tua palavra, Senhor, venha de encontro aos nossos corações, contritos, com o coração quebrantado, para que nós possamos, Senhor, ouvir a Tua palavra, estar com nossos ouvidos atentos, a pôr em prática, Senhor, a aprendermos através, Senhor, da Tua direção, Senhor, e do Teu cuidado, para com cada vida aqui presente e através daqueles que nos acompanham pela internet. Pai, seja conosco, que o Senhor possa falar de uma forma poderosa sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 4 de Esther nos diz assim: Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e vestiu-se de um saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. E muitos estavam deitados em sacos e em cinza. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos e fizeram-na saber do que a rainha muito se doeu. Ela mandou roupas para vestir a Mardoqueu e tirasse-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Ratag, um dos eunucos do rei, que este tinha posto para servi-la, e deu-lhe ordem para ir a Mardoqueu, para saber que era aquilo e por quê. E indo Ratag até Mardoqueu na praça da cidade, que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Hamã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para destruí-los. Também lhe deu a cópia da lei escrita, que se publicara em Susã, para os destruir, e para que a mostrasse a Esther, e a fizesse saber. Também para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ratag e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então falou Esther a Ratag, mandando-o dizer a Mardoqueu: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo o homem ou mulher que se chegar ao rei no palácio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não tenho sido chamada para ir ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então Mardoqueu mandou que lhe respondesse a Esther: Não imagines no teu íntimo que, por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como esse chegaste a este reino? Então disse Esther, que tornasse a dizer a Mardoqueu: Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, jejuai por mim, e não comais, nem bebais, por 3 dias, e nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei. Ainda que não seja segundo a lei, se perecer, pereci.
Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esther lhe ordenou. Somente até aqui. Semana passada, na abertura, eu li um pouquinho do capítulo 5. E essa palavra já está queimando ao meu coração já há alguns dias. Eu fiz juntamente com algumas irmãs, 21 dias de estudo. E nesse período de estudo, nós tivemos oração e jejum. E cada estudo, cada história me trouxe algo especial, a qual eu já tinha lido o livro. E é muito interessante, irmãos, como a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Como ela é maravilhosa. Nós lemos de um jeito, quando vamos ler, nós enxergamos de outro jeito, de outra forma. O Senhor está sempre nos ensinando, e glória a Deus por isso. E dentro desse contexto, Esther foi uma jovem judia da tribo de Benjamim, cujos pais morreram no período do exílio babilônico. E ela foi criada pelo seu primo, Mordecai. Algumas bíblias falam Mordecai, outras falam Mardoqueu, em Suzã, uma das capitais do Império Medo-Persa, durante o reinado do Assuero. E no desenrolar dessa história, dessa jovem judia, se dá ali o banimento da rainha Vaste, né, que era a rainha a qual fazia parte do reinado do Assuero. E diante disso, ele apresentava uma festa e pediu para que ela se apresentasse, para que ela dançasse, para que ela desfilasse para os seus convidados. E ela se recusou. E com isso ele ordenou que lhe fosse tirada do cargo, escolhida uma outra mulher para ocupar o seu lugar de rainha. E esta mulher foi Esther. O rei convocou todas as mulheres virgens, bonitas do reino, para escolher sua nova rainha. E Mardoqueu trabalhava ali no palácio, e ele deu um jeitinho e providenciou que Esther estivesse entre essas pretendentes. E com isso, ela foi levada pelos guardas, juntamente com as outras mulheres, ao palácio. E Esther não conta que ela é judia, né? A pedido ali de Mardoqueu, ela não conta que ela é judia. E passando-se um ano, o rei começa a chamar as moças que haviam selecionado. E, por fim, Esther foi chamada à presença do rei, que se encantou com sua beleza e atitude, e tanto a fez sua rainha. Como está ali no capítulo 2, versículo 17. E com o tempo, Esther demonstrou não ser só apenas uma bela mulher, mas também sábia, corajosa, arriscou a sua própria vida em uma tentativa de salvar o seu povo. Mas inicialmente não foi assim. Inicialmente não foi com essa forma de eu estou disposta. Pelo texto que nós lemos, ela diz que ela não pode fazer nada. Ela não pode se apresentar ao rei, porque existe uma lei. Se não é chamado pelo rei, não pode se apresentar ao rei. E se apresentar ao rei, corre o risco de morrer se ele não levantar o seu cetro. E aqui cabe o tema desta noite. Saia da zona de conforto. Saia da zona de conforto. Porque Esther estava muito bem confortável. Esther estava muito bem resolvida. Esther estava muito bem apanhada. Esther estava muito bem no palácio, comendo, bebendo, vestindo, tendo tudo. Sendo uma mulher tratada como uma rainha, como uma princesa, uma rainha. Afinal, é a mulher do rei. Mas quando chega até os seus ouvidos a notícia de que o seu povo, a sua descendência, o seu povo vai morrer, existe um decreto, ela diz, eu não posso fazer nada. Usando as minhas palavras, tá? Eu não posso fazer nada, eu não posso me apresentar ao rei. Faz um mês que o rei não me chama, eu não posso me apresentar de qualquer jeito, de qualquer forma, nem ir até o rei sem ser chamada. E aí Mardoqueu, ele fala algo muito específico para Esther, que serve para nós nos dias de hoje. Quem sabe se para tal tempo como esse chegasse a este reino. Aonde você está? Onde Deus te colocou?
Você está na zona de conforto? Está tudo bem, tudo tranquilo, ótimo, estou sentadinho, bonitinho, estou sendo servido, está tudo tranquilo, minha vida está fluindo, está tudo ótimo. Mas existe um decreto. Existe um negócio acontecendo lá fora enquanto você está reinando, enquanto você está nos momentos prazerosos da vida, existe algo acontecendo lá fora. E aqui era um decreto contra os judeus, e nas nossas vidas é pessoas e sociedade que estão se levantando contra os cristãos, e uma hora vai bater na nossa porta. E uma hora o decreto é acabar conosco. E o que você está fazendo? Você vai continuar na sua zona de conforto? Você vai continuar na sua zona de conforto? Irmã Silene, para mim está bom. Eu vou trabalhar, volto do trabalho, faço meus afazeres, sento, escuto a palavra de Deus e vou embora. Tudo bem. Só que eis uma questão, que é a frase de Mardoqueu que mexe comigo. E eu gostaria tanto que o Espírito Santo fizesse mexer com você também. Quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Quem sabe para qual tempo, para este tempo, Deus te colocou na empresa que você está, na posição que você está, num lugar onde você nunca imaginou estar, numa função a qual você nunca imaginou estar. Irmã Silene, mas eu vou ter que arriscar a minha vida se eu for fazer algo. Porque eu posso perder meu emprego, eu posso ser mal compreendido, mal interpretado. E daí? Se foi Deus que te colocou lá? Qual que é a sua postura? O que você vai fazer? Faça como Esté, seja corajosa e diga: bom, eu irei ter com o rei. Ainda que não seja segundo a lei, que eu vá sem ser chamada, se perecer, pereci. O que ela quis dizer com isso? É o seguinte: o decreto está aí para matar os judeus. Se eu me apresentar ao rei, e ele não levantar o seu cetro, eu vou morrer. Ele vai mandar me matar. Mas também com o decreto que tem sobre os judeus, eu também vou morrer, porque eu sou judia. A hora que descobri que eu sou judia, já era, morri. Pá, pu. Então, pereceu, pereci. Ela acendeu uma lanterninha e disse: opa, ou eu vou morrer se eu me apresentar ao rei, ou eu vou morrer com o decreto que já existe contra os judeus. Então, é melhor eu ter coragem, eu ser corajosa, eu ser sábia, ir até o rei, e me apresentar até o rei e falar dessa necessidade e tentar intervir. Porque se ele levantar o cetro de ouro sobre mim, pronto, ganhei. Tenho uma chance de falar com o rei. Tenho uma chance de eu apresentar ao rei a minha necessidade. E ela arriscou sua vida em uma tentativa de salvar o seu povo. Sobre um decreto que era para exterminar todos os judeus, tramado por Ramã, braço direito do rei. O rei atende o pedido de Ramã e envia um decreto alertando a todo o povo que vivia em Suzã que os judeus deveriam ser mortos. Mas Esté, sobre a providência de Deus, agiu na hora certa. Agiu na hora certa e obteve o favor do rei, que permitiu prestar socorro aos israelitas. E ainda sentenciou Ramã à morte. Que lições podemos tirar disso? Primeiro, Deus tem um plano para a sua vida onde Ele te colocou. Deus tem um plano
na sua vida, aonde Ele te colocou. Você já teve a sensação de estar num lugar, num trabalho, em algum ambiente que você fala, eu não quero estar aqui, eu gostaria de estar em outro lugar. Deus, eu estou orando há tanto tempo para o Senhor me mudar de emprego e você não sai, as coisas não acontecem. Ei, Deus tem um plano para a sua vida naquele lugar. E aí, quando eu digo para a sua vida, não é para a sua vida, para a exaltação da sua vida. É para você trabalhar na vida de alguém e salvar alguém, assim como Esté entrou dentro daquele reino, onde ela entrou ali sendo rainha, para salvar o seu povo. Você já parou para pensar que existe alguém dentro daquele serviço que precisa ouvir da palavra de Deus e você é o instrumento? E que Deus quer usar você. Irmãos, eu estou falando isso por experiência própria. Estou falando por experiência própria. Já estive em lugares que eu chorava porque eu não queria estar ali. E não se abria a porta de emprego em outro lugar. E você fica 5 anos num lugar. 5 anos trabalhando num lugar. E Deus deu a oportunidade de pregar para uma pessoa que é católica. Praticante. E hoje, quando essa minha amiga manda mensagem para mim, ela fala assim, olha, hoje eu vou à igreja, hoje eu apresentei o meu filho no Senhor na igreja. Foi dolorido, foi difícil, eu chorei. Os finais dos últimos anos foi difícil, eu chegava na porta daquele emprego, daquela fábrica, meu olho enchia de lágrima, o choro ficava preso na garganta, porque eu não queria entrar, eu não queria estar lá. Mas não era a minha vontade, era o plano de Deus para uma vida ali dentro. Quem sabe se para tal tempo como este chegasse a este reino. Quem sabe para qual esse tempo, hoje, esse tempo que se chama hoje. Deus quer te usar lá onde você está. Nosso Deus tinha um plano sobre a vida de Esté que abençoou o seu povo. Da mesma forma, Ele tem um plano para a sua vida. Ele quer te usar para a obra dEle, não importa as circunstâncias. O que for da vontade de Deus vai se concretizar, vai acontecer. Outras vidas vai ser abençoada através da tua. Mas é dentro deste lugar aí. Você acha que inicialmente Esté queria ir lá para o meio do palácio, ser uma das mulheres do rei? Não. Mas Mardoqueu, como diz aqui o texto, ficando sabendo, trabalhando ali no rei, ele foi, no palácio, ele foi lá e colocou Esther. Para um tempo propício, para um tempo, para plano de Deus, para salvar os próprios judeus. Deus tem um plano para a sua vida, onde Ele te coloca. E esse plano não é de exaltação, não é de ganhar dinheiro, não é de exuberante. Não, é que a palavra dEle seja lançada sobre vidas que estão necessitadas e secas. Sobre vidas que estão morrendo espiritualmente. Sobre vidas que o inimigo está ceifando. Irmã Silene, está difícil de ficar naquele emprego. Só que nada me aparece, nada acontece, eu mando o currículo, as coisas não acontecem, aguenta mais um pouco. Que talvez para esse tempo, o Senhor te escolheu para um grande livramento. Ou para salvar uma vida. Ou para cuidar de alguém. Segundo, Deus é soberano e te coloca no lugar certo, na hora certa. Mesmo que você não esteja contente com o lugar que você está. Mesmo que você não esteja confortável no lugar que você está. Mas Ele te coloca no lugar certo, na hora certa, porque Ele é soberano e Ele sabe de todas as coisas. Podemos ver nessa história da rainha Esté que Deus colocou ela no lugar certo, na hora certa. E muitas vezes nós nos preocupamos se estamos no caminho certo. Muitas vezes perguntamos, Senhor, por que isso? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou aqui? O que está acontecendo?
para que a vontade de Deus se cumpra, é lógico, porque Ele é soberano. É Ele que nos direciona no caminho, é Ele que nos direciona e nos guia da forma certa. Lembre-se que o nosso Pai, Ele é soberano. E quando pedimos o direcionamento dEle, Ele nos coloca no lugar, na hora certa, no momento certo sobre a vida de alguém que também está necessitando. Às vezes a tua situação é tão difícil. Às vezes a tua situação é dolorosa, é difícil. Mas Deus vai usar a sua vida para ajudar outras pessoas. Irmãos, para pensar. Uma mulher, rainha, dentro do palácio, conseguiu reverter uma situação aonde conseguiu fazer com que os judeus não fossem mortos. Porque sabe qual que era o decreto que não podia ser revogado? Porque se você ler o texto, se você ler aqui todo o livro, você vai entender. O rei bateu o anel ali sobre o decreto, não tem mais revogação, não revoga mais, acabou. Vai matar todos os judeus. Acabou, não tenho o que fazer, Esther. Não posso fazer nada por você. A respeito da morte dos judeus, não. Você já parou para pensar que você entra num lugar e existe um monte de vida e você vai levar a palavra de salvação? Que você vai levar motivação da parte do Senhor para quem está vivendo dias de luto, dias difíceis, dias de enfermidade. Saia da zona de conforto. Não se finja de coitado nem de coitadinha. Deus te colocou ali para você sair da zona de conforto e fazer a vontade e o querer dEle. Esther responde, não posso fazer nada, porque faz um mês que o rei não me chama e eu não posso me apresentar a ele. Mardoqueu já vai logo com os 2 pés no peito. Bom, se você que está aí não consegue se levantar para fazer alguma coisa, de algum lado, o Senhor vai cuidar do seu povo. O Senhor vai fazer com que eles escapem. Olha o que ele diz, não imagine no teu íntimo que por estares na casa do rei, escapará só tu entre todos os judeus. Esther, é o seguinte, minha filha, você está aí num palácio, toda bonitona, cheirosona, com coroa, na realeza, mas tu também não vai escapar, não. Saia da zona de conforto. Saia da sua zona de conforto, porque é onde Deus te colocou. E você não está entendendo nada. É para falar da salvação de Jesus Cristo. É para falar quem Ele é, o que Ele já fez na sua vida. Terceiro, haja em favor do povo de Deus. Irmãos, é triste. É triste. Você vê pessoas em ambiente que não se posicionam como crente, que não se posiciona como servo e serva de Deus. Entra e sai, ninguém sabe nem quem você é. Entra e sai e não sabe nem quem você é. E aí você pode até dizer assim, não tenho nada a ver com isso. Vou falar para quê? Ninguém aqui vai me ouvir. Ou então, sabe aquele ser nariz empinado? Eu sou, eu faço. Então, alguém ali no teu ambiente precisa saber que você é crente. E você precisa agir em favor do povo de Deus. Em favor daqueles que você conhece, em favor daqueles que você também não conhece. Esther agiu em favor do povo judeu. E nós devemos estar atentos às situações ao nosso redor. Para que nós possamos agir com coragem e com sabedoria também. Há situações em que nós precisamos de ousadia para defender os valores cristãos.
para falar de salvação, para falar de evangelho, para falar quem é o nosso Deus, o que Ele faz. Mas tem muita gente se acovardando. Assim como Esté se acovardou inicialmente, eu não posso fazer nada. E aqui entra uma questão muito grande e temorosa que eu temo. É estar nos ambientes, é estar nos lugares, é estar no culto, é pregar, é falar, é ir e voltar. É abrir a boca. Falar da palavra de Deus, mas se acovardar com relação àquilo que Deus colocou para que nós possamos agir em favor do povo de Deus, e nós se calarmos. E aí eis o meu medo, e que seja o seu também, de ouvir da parte dele que não vos conhece. Irmã Silene, isso é para ímpio, é para o pecador lá fora que está na ruína, não é não. É para quem orou, para quem pregou, para quem pôs a mão em enfermo e curou, para quem sapateou, é para crente. É para gente que está na igreja. Mas às vezes fugindo do chamado. Precisamos ter ousadia para defender os valores cristãos. Nós estamos fugindo, irmãos. Olha o que a sociedade está ditando aí e nós estamos de braços cruzados. Irmã Silene, eu ensino os meus filhos, eu também ensino o meu. Mas fora isso, o que você está fazendo mais? Fora isso, que forma que você tem se colocado? Será que para esse tempo é chegada a hora de você abrir a boca e falar? Ah, mas eu não vou pregar mais, eu não quero pregar, eu não vou falar mais. Fica de boca fechada. Quando o decreto chegar, aí você pensa o que você vai fazer. Se você vai dizer não, ou se você vai orar e jejuar 3 dias e 3 noites para se apresentar ao rei. Precisamos ter ousadia em fase de incerteza. Por que eu digo incerteza? Porque Esther não sabia o que ia acontecer. Como eu disse aqui no versículo 16, no finalzinho, ela disse, irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Ousadia em fase de incerteza, porque ela não sabia o que ia acontecer. E nós ficamos com medo, dando passo para trás, com medo de avançar, porque não temos ousadia e temos medo do que vai acontecer. Quem te chamou é grande, é poderoso, é soberano, é fiel. E está com você em todo o tempo. Esther e Mardoqueu, eles vieram com um plano que envolvia Esther. E se apresentar ao rei, se apresentar a ele, fazendo um pedido, revogar, fazer alguma coisa, colocando a sua vida em risco. Ela iria para o rei implorar diante dele, pelo seu povo. E a lei afirma que qualquer um que se aproximasse do rei sem ser chamado seria condenado à morte, como eu disse para vocês. E não sabia se ele iria recebê-la ou não. Ela foi. Mardoqueu convenceu. Mardoqueu falou para ela com uma palavra que atingiu o seu coração. Quem sabe se você veio para o reino por um momento como este, oportuno. E a resposta de Esther, eu vou. Eu vou. Eu vou. E a sua, qual que vai ser? Irmã Silene, hoje eu estou entendendo essa mensagem, eu vou sair da zona de conforto e eu vou. Eu vou. Aqui eu estou falando talvez de falar da palavra de Deus, de levar a palavra de Deus a alguém que você conhece lá no teu serviço, na faculdade, mas talvez seja até um posicionamento de mudança. Eu preciso de libertação, eu preciso de restauração, eu preciso de restituição, eu preciso
transformar algo precisa ser transformado em mim, na minha família, no meu casamento, sobre a minha comunhão, a minha facilidade com os meus filhos, eu vou. Saia da zona de conforto e vá. O que não dá é para ficar nessa situação, sentado, parado, esperando. Em berço esplêndido, porque eu sou a rainha Esther. Quarto, tenha paciência para agir com sabedoria. Tenha paciência para agir com sabedoria, veja bem. Quinta-feira, quando eu fiz a abertura do culto no capítulo 5, Esther se apresenta ao rei, o rei levanta o cetro para ela se aproxima, fala para ela olha, irmãos, como é lindo. Ela teve toda uma estratégia, ela orou, jejuou, e chega de frente do rei, o rei diz para ela assim no versículo 3 do capítulo 5, então o rei lhe disse, que é que queres, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Quando a gente faz as coisas com paciência e age com sabedoria, é isso que acontece. Porque eu falei quinta-feira aqui, tem situações que a gente tem que chegar dando tapa na mesa para ser resolvido. Mas tem situações que nós temos que chegar com sabedoria. Agir com sabedoria, agir com paciência. E ela não chegou lá e já foi falando, não, olha, o braço forte seu aí, o Ramã, já te induziu a um decreto para matar todos os judeus. E eu sou judia e estou dentro também. Você vai perder sua rainha. Sabe o que ela faz? Ela faz um convite para um banquete. Só isso, irmã Silene? Não, 3 vezes. Primeira, segunda, na terceira ela escracha tudo. Deus está dizendo para nós, tenha paciência para agir com sabedoria. Não é no grito. Não é desse jeito. Sabe aquele parente que você quer, que porque quer que se converta e você fica falando na orelha dele todo dia, todo instante, toda hora, que ele nem aguenta mais ouvir tua cara? Nem tua voz? Ei, meu irmão, haja com sabedoria, com paciência, busque estratégia do Senhor. Vai orar. Não sei se você está disposto, mas pode ser um jejum de 3 dias e 3 noites. Com certeza você vai se fortificar espiritualmente e vai estar firme para falar com esse homem aí, com essa mulher. Esther foi sábia em cada decisão que tomou. Ela manteve a calma, teve paciência para agir, ela foi com estratégia. E mais do que isso, ela fez o que agradava a Deus. Então, antes de agir, peça direcionamento, sabedoria para lidar com as situações da melhor maneira possível. Lembre-se da passagem de Provérbios 15, versículo 1, que diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Não é chegando, batendo. Todos nós temos que aprender com isso aqui. Eu tenho certeza que cada um de nós temos e vamos aprender com esse quarto tópico. Tenha paciência para agir com sabedoria. Não é chegando e já falando. Não é chega e rasga o verbo, não. É com calma, com paciência, com estratégia. Na ceia eu disse que a mesa de Esther tinha estratégia, e tinha mesmo. A estratégia de ganhar a confiança do rei, para depois expor toda uma trama que existia contra o seu povo. E diante dessa história, irmãos, que começa Mardoqueu apelando para Esther, Esther se apresenta ao rei, Esther prepara um primeiro banquete, um segundo banquete, um terceiro banquete, no terceiro ela fala tudo. No capítulo 6, Mardoqueu é honrado. No capítulo 7, Ramã é morto, na própria forca que ele preparou para Mardoqueu. No capítulo 8, o rei coloca ali em vigor o decreto em favor dos judeus.
a qual ele não podia revogar o que já existia, que era matar todos os judeus, agora ele dá um novo decreto, a qual os judeus podem se defender. A qual eles podem se defender. E no capítulo 9, os judeus derrotam seus inimigos. Saia da zona de conforto. Mardoqueu com uma estratégia de colocar Esther dentro do palácio. No momento de sufoco, ele chamou ela, avisou ela e disse: saia da zona de conforto. Saia da zona de conforto. Está muito confortável aí, mas você tem que agir. Por um tempo oportuno, Deus te colocou aí, é agora. É para você entrar com providência para um livramento do seu povo. E assim foi. No palácio havia um que odiava os judeus. E hoje, no mundo, há quem nos odeia. Aonde você foi colocado, que você precisa falar do Senhor. Que você precisa agir. Só sei te dizer que você foi colocado no lugar certo. E o que você pode fazer pelo seu povo? E o que você pode fazer pelo Senhor? E o que você pode fazer pelo Evangelho que te alcançou e pode alcançar quem anda do seu lado e você não tem falado? Há algo que você sabe que você precisa fazer. Mas isso significa que você precisa abandonar a sua zona de conforto e pisar fora. Fora do quê? Na fé. Você sabe que a direção é de Deus. Irmã Silene, mas é difícil. É difícil e eu não sei qual que vai ser o resultado. Assim como Esther entrou e não sabia qual que ia ser o resultado. Realmente, você não sabe aonde você vai. Aonde você vai pisar. De que forma que você vai entrar. De como vai ser o final disso. Mas eu quero finalizar dizendo para você, aprenda a confiar em Deus sem questionamentos. Saia da zona de conforto e aprenda a confiar em Deus sem questionamentos. Não questione o porquê, para quê. Vai. Ele te colocou lá, nesse lugar. Faça. 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 Faça como Esther, eu irei. Às vezes, aonde Deus nos colocou não é fácil. Aonde Deus quer que nós estejamos não é fácil. Estou vivendo isso. Eu e a minha casa, eu e o meu esposo e o meu filho. Eu sou ativa, eu gosto de trabalhar, eu gosto de estar na rua, eu gosto de fazer as coisas. E o Senhor, por 3 vezes, usou pessoas aqui da igreja. 2 vezes uma mesma pessoa e depois uma outra pessoa para dizer que estava fechando a porta de emprego. Para que eu ficasse em casa, mas não em casa, mas para fazer a obra do Senhor. Irmãos, tudo que eu tento fazer, que eu vou fazer, o negócio acaba. Eu vendo de fazer um bico, é para ser toda semana. A pessoa diz, não precisa não, é aqui cada 15 dias. Aí a pessoa fala, não precisa mais não, está tudo certo, está bom, você me ajudou, acabou. Não vai. As vendas cessaram. Cabelo, então, acabou. O negócio está feio. Mas eu estou na posição do Senhor. Outro dia eu estava conversando com a Cris, porque quando o negócio aperta, eu falo, Cris, pelo amor de Deus, vem tomar um café comigo. Falei, Cris, tem dia que eu choro na minha casa, choro, Deus, eu quero de volta o emprego. Deus, me deixa voltar de volta para a direção. E o Senhor disse, não, tu não disse para mim, eis-me aqui, faça de ti a minha vontade. Eu estou fazendo, filha, continua aí.
E sabe o que eu tenho vivenciado, irmãos? Quando a gente faz a vontade e o querer de Deus, eu estou ali na minha casa lavando a louça e o Espírito Santo diz assim, entra no teu quarto e ora, e eu intercedo por vidas. E eu nem sei o que está acontecendo na tua casa, na casa de alguém, mas eu estou intercedendo por alguém. Tem dia que o Espírito Santo fala, para tudo, entra no teu quarto, eu coloco um louvor, eu só choro. Eu não oro, mas eu choro e a presença do Senhor me envolve dentro do meu quarto. Tem dia que o Espírito Santo fala para mim, para e entra no teu quarto, eu oro pelo meu marido, pelo meu filho, pedindo a proteção, o cuidado, o livramento. Não tem coisa melhor do que estar na posição e no querer do Senhor. Posição, emprego não é importante, importante é nós estarmos na direção do Senhor. Esther era rainha, mas não foi só para ser rainha que ela entrou ali, não. Ela entrou ali para também ser um instrumento para salvar o seu povo e sair da zona de conforto, da realeza, para ir falar com o rei. Saia da zona de conforto e fale com o rei. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Soberano Deus, Pai Celestial, obrigada, Senhor, por esta palavra, obrigada por essa instrução, Pai. Obrigada por o Senhor mexer nas nossas estruturas para que nós venhamos sair da nossa zona de conforto, Pai. Não foi para esse momento de paz, de tranquilidade, de tudo maravilhoso em nossas vidas, não, porque a Tua palavra fala que nós teremos aflições, que nós vamos ser acusados, apontados, caluniados. Haverá um momento, Senhor, que nós vamos ser, Senhor, perseguidos. Mas o que estamos fazendo hoje, Senhor, para que quando chegar este momento nós possamos estar estruturados, possamos estar envolvidos com a Tua presença, envolvidos, Senhor, com a Tua vontade, com o Teu querer. Que comece em nós nesta noite o sair da zona de conforto. Pai, em nome do Senhor Jesus, dispersa o Teu povo para que nós possamos, Senhor, fazer a Tua vontade. Se apresentar ao Rei com estratégias, com ideias para que nós possamos aplicar sobre a vida daqueles que estão mortos, daqueles que existe um decreto aí no mundo que vão morrer e vão para o inferno, Senhor. Tem misericórdia de nós e nos impulsiona, Senhor, a levar a Tua palavra àqueles que necessitam. Faz isso em nós, Pai. Para esse tempo oportuno que o Senhor nos chamou. E como eu digo para Ti, Senhor, eis-me aqui. Assim, Pai, eu também gostaria que os Teus filhos, ouvindo essa mensagem aqui presente e online, possam dizer, eis-me aqui, para fazer a Tua vontade, para fazer o Teu querer em todo o tempo, saindo da zona de conforto e possamos avançar. E que possamos avançar, Senhor, no reino, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para o nosso momento de ofertório. Curve a cabeça e vamos orar. Soberano Deus, Pai Celestial, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, eu quero Te agradecer pelo Teu cuidado, pela Tua proteção, Senhor, pelo comer, pelo beber, pelo vestir, que sobre a minha casa não tem faltado, e eu sei, Senhor, que sobre a vida dos Teus filhos também não. O Senhor tem providenciado, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem demonstrado a Tua fidelidade para com os Teus filhos, mesmo nós sendo infiéis. Pai, em nome do Senhor Jesus, visita cada lar, cada família, cada empresa, aquele que é empregado, aquele, Pai, que é profissional liberal. Senhor, visita os Teus filhos, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, todo o ganho, tudo aquilo que o Senhor provê sobre a nossa casa, Senhor, vem de Ti, Senhor, é providência do Senhor. É o suor do trabalho dos Teus filhos, mas o Senhor tem dado saúde, o Senhor tem dado força, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem livrado os Teus filhos no dia a dia. Continua, Senhor, fazendo, Senhor, isso sobre a vida dos meus irmãos, que neste momento de ofertar eles possam, Senhor,
falar contigo, Senhor, se aconselhar contigo da melhor forma. Também continuo clamando pela vida daquele que está necessitado sem emprego. Que o Senhor possa abrir uma porta, que o Senhor possa cuidar dessa família, que o Senhor possa, Senhor, providenciar, que eles possam, Senhor, se estiver com vergonha, Senhor, de pedir, de se pronunciar, que eles possam ser tocados para pedir, para que a comunidade possa ajudá-los, Senhor, neste momento difícil. Mas cobre os teus filhos com a tua mão poderosa, Senhor, com o teu cuidado, a tua graça, que tem sido tão maravilhosa sobre as nossas vidas todos os dias. Obrigada, Senhor, pelo o dizimar, pelo votar e pelo ofertar de cada um dos meus irmãos nesta noite, Pai. E em gratidão que eu te agradeço por essas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém.